Shalom, boa tarde. Para mim é boa tarde, né? Não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas estamos aqui para falar hoje sobre a nossa série Paternidade Espiritual, dando continuidade. Olha, se você tem acompanhado desde o primeiro vídeo, tanto meu como da Mônica, com certeza você já aprendeu bastante coisa. Às vezes a gente não dá muita importância para um assunto naquele momento, mas depois a gente fica sentindo falta. Quantos assuntos eu não deixei passar sem ter atenção, sem prestar atenção, e hoje eu tenho que retornar atrás desse assunto, porque eu preciso dele para algo que está me acontecendo. Então eu digo para você por experiência própria, se você não está realmente entendendo, assista novamente, busque conhecer direitinho, busque entender, porque esse tema é um tema muito importante para nossas vidas. Agora, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico, um tema que está trazendo aí muitas perseguições aos cristãos, muita perseguição a pessoas que defendem a família, mas nós não podemos nos calar, nós precisamos falar, independente do que vão pensar, independente do que vão dizer, nós pregamos a palavra e não devemos ter medo. Porque nós confiamos no Deus a quem servimos e nós sabemos que Ele é o caminho da verdade. Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então nós devemos realmente falar a verdade. E por mais que esse assunto seja polêmico, eu tenho certeza que você vai gostar de ouvi-lo. Porque é uma polêmica que vai te trazer conhecimento. Talvez dentro da sua casa, da sua família, tem algo parecido que acontece, ou que está acontecendo, e todo mundo fica se perguntando, mas meu Deus, por que a gente não entende? Hoje, talvez, esse assunto vai te ajudar a entender. Eu tô aqui com o computador na minha frente, tá? Vou fazer algumas leituras hoje, para que não fique nada fora do contexto real, tá? Para que não seja, é só a ideia da Lúcia, não. Nós vamos falar dentro da íntegra de pesquisas, pessoas que realmente estudam sobre isso, pastores, psicólogos, pessoas que entendem do assunto. Então eu não vou falar para você aqui algo que eu tirei da minha cabeça, não, é algo real, Bíblia, tudo estará dentro da Bíblia. Então fica aí, não vai embora não. É um pouquinho extenso, mas eu tenho certeza que você vai precisar ver esse vídeo de novo, para você entender o que é que está acontecendo dentro da sua casa. O assunto é a homossexualidade gerada pela orfandade. Entendeu? Porque eu disse que era polêmico. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, nos diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Infelizmente, né, há pessoas que fazem escolhas contrárias às leis de Deus e sofrem, né, por esse erro cometido. Por exemplo, está escrito não roubar, e mesmo assim eu vou roubar, serei julgado e preso pela lei do homem, certo? Enquadrando nisso está a liberdade sexual, que é um assunto que nem eu falei, que é polêmico, muito debatido. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Então nós vamos falar da Bíblia, não é coisa da nossa ideia, é o que a Bíblia diz. Então, a opção sexual, o que a Bíblia diz? Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Distúrbios sexuais não são uma opção, e sim um sintoma de orfandade. O comportamento homossexual existe há muito tempo, só que hoje está se tornando moda. Ficou assim, muito liberal, para que todos vejam. E ainda quer infiltrar na nossa mente de que está certo. Sodoma e Gomorra, nós conhecemos essa história da Bíblia, foram cidades destruídas por Deus em razão dos pecados de origem homossexual, né? De homossexuais e sexualidade fora do normal de Deus, fora daquilo que Deus queria para o seu povo. Então, já existiam pessoas naquela época que apreciavam esse tipo de vida, né? Que eles gostavam desse tipo de vida, já naquela época, Sodoma e Gomorra, quantos anos atrás? Então, essa prática do sexo, ela estava inflamando
inflamando as pessoas entre si. Os homens deixavam de ficar com as mulheres para ficar com homens e nesse momento obrigavam as mulheres a ficar com animais, porque elas não tinham com quem ficar. Isso tá lá em Levítico, tá em Gênesis, Sodoma e Gomorra, e em Levítico também fala sobre toda essa situação do homossexualismo. Mas Sodoma e Gomorra está em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 13, você vai ver como estavam aqueles homens naquele momento. Ao invés deles quererem mulheres, eles queriam homens. Tanto é que quando os anjos chegaram para tirar Ló daquela cidade, porque Deus ia destruir aquela cidade, eles foram na porta de Ló, querendo os anjos do Senhor. Eles não queriam outras pessoas, eles queriam os anjos, porque eram homens. Da criança ao adulto foi na porta de Ló. E Ló chegou a oferecer as suas filhas virgens para eles, para que eles se satisfizessem com as meninas dele. E eles não queriam se satisfazer com as mulheres, eles queriam homens que tinham entrado na casa de Ló. Por aí a gente tem uma ideia de como estava essa cidade. E não é à toa que Deus a destruiu. Então, se Deus destruiu aquela cidade, é porque era abominável aos seus olhos. E ele não aceita esse tipo de coisa. Você pode conferir o que eu falei agora em Gênesis capítulo 19, do verso 1 ao 13. Levítico capítulo 18, do 13 ao 22. Tá bom? Mas eu quero falar dos sintomas, né? Os sintomas dessa homossexualidade por falta da paternidade. Fragilidade emocional, por ter sofrido abusos, né? Estupro, assédio, violências verbais, pessoas que se tornam ilegítimas, assumindo uma personalidade ilusória, alternativa. Muitas dessas pessoas tomam essas atitudes tentando achar uma fuga para aquilo que ela viveu. A ausência do pai como referencial para uma criança, né? Ela é muito importante. A presença dele, não a ausência. A ausência do pai, ela traz esse tipo de coisa para a criança. É por isso que a presença do pai é importante, a presença da mãe é importante. Não é só estar dentro de casa, é realmente ser presente na vida do seu filho. A repulsa, né, da referência paternal, porque por conta de violências, de abusos, de um homem ser violento com a família, ele é emocionalmente desequilibrado e não cuida dos seus filhos, tudo isso traz essa homossexualidade para dentro da família. Às vezes, o pai está dentro de casa, mas o menino está crescendo, o adolescente, está dentro de casa de que forma? Vai trabalhar e volta, vai dormir e não dá atenção ao filho. Durante anos e anos e anos é assim. Então o filho, ele não tem essa referência paterna, ele tem a referência materna. E falo do homem, né? Nesse momento falo do homem. Então assim, a criança se vê mais voltada para o lado da mãe. Então essa falta da paternidade masculina começa a trazer esse tipo de distúrbio na vida de um filho. E quando ele cresce, é necessário que haja um trabalhar de Deus na vida dessa criança, para que essa criança ela possa ter uma mente totalmente voltada para o que é certo, caminho certo, que é aquilo que Deus deixou homem e mulher, certo? Outro sintoma também, outra situação também que pode causar, né, esse homossexualismo aí, é a masturbação precoce. Tem menino que bem pequenininho começa a se masturbar, influência de conceitos liberais, né? Muita feminilidade ou a masculinidade atingida por palavras de maldição. Tudo isso traz o homossexualismo, tanto feminino como masculino. Nós vemos famílias que amaldiçoam muito seus filhos. Tu não vai prestar. Eu já vi casos que o menino é pequeno e os irmãos maiores falam: sua bicha tá amaldiçoando aquela criança. Tu é uma mulher macho. Tá amaldiçoando aquela criança. Você é igual um macho para uma menina. Tá amaldiçoando aquela criança. Então, a nossa palavra, o que nós verbalizamos, tem muito poder. E às vezes a gente não dá atenção para essas coisas. E hoje há o investimento da mídia para injetar, né, esse conceito revestido de um estilo de vida, fazendo uma lavagem cerebral e promovendo um movimento homossexual de muitos jovens e adolescentes que estão sendo encantados por esse modernismo. E não é só jovens e adolescentes. Hoje,
nós vemos senhores e senhoras que deixam famílias e se juntam a outro homem, se juntam a outra mulher. E achando que isso é a coisa mais normal do mundo, porque estão cegos espiritualmente. Porque não conhecem a palavra de Deus. Porque quem verdadeiramente conhece e vive a palavra, ele se exima dessas coisas. Ele não quer essas coisas para si. Ai, Lúcia, mas o meu filho foi criado na igreja e a minha filha, e a minha sobrinha, e a minha prima e tudo, e eles se viraram para esse lado. Maldições. Aí é que entra você, para ter uma autoridade de lutar por esta vida, para que essa maldição seja quebrada. Palavras que foram lançadas lá no passado. Você tem que observar o que aconteceu com essa criança lá na infância dela, para que hoje ela se torne o que ela está sendo. Precisamos observar o que aconteceu. O mundo, ele tem infiltrado, né, seus sentimentos dentro dos lares e da igreja. Tudo isso está infiltrado. São questões de contrariedade à palavra de Deus. E agora ainda querem que aceitemos. E quando nós falamos alguma coisa, nós somos totalmente retalhados contra isso. Por isso, né? Por as pessoas. Dizem que nós somos loucos, que nós não amamos, que nós odiamos as pessoas. É o contrário. Nós amamos essas pessoas. E nós precisamos amar mais que os outros. Por quê? Porque são vidas e são almas que precisam ser libertas. Se perto de você tem um homossexual, tanto feminino como masculino, que não está na presença do Senhor, busque ele para Cristo. Fale de Jesus para ele, é uma alma que precisa ser liberta. E nós precisamos muito correr atrás dessas pessoas, porque nós amamos o homem, nós amamos a mulher. O que nós não amamos, que o mundo precisa entender, é a prática que eles praticam. E não a pessoa, a alma carente, o ser humano carente, nós amamos. Cristo nos ensinou a amar todos. E realmente nós amamos todos. O que nós não aceitamos como cristão e nem devemos aceitar é essa prática desse homossexualismo. Mas aqui você está entendendo que isso não é só uma questão da pessoa querer. Não. Tem toda uma junção de processo. Tem tudo, uma coisa que já aconteceu na vida daquela criança que veio se gerando durante os anos de vida, durante seus ciclos de vida. Isso foi se aprofundando mais na alma dele. E agora ele precisa ser liberto. E nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos tomar frente dessa situação. Precisamos lutar espiritualmente por essas pessoas, para que eles venham se libertar, para que eles venham alcançar a liberdade verdadeira de Cristo. Então, para Sodoma e Gomorra, foi a destruição total de fogo. E hoje, não é só a Bíblia que nos fala sobre isso. Nós temos pesquisadores, arqueólogos que nos provam que isso aconteceu um dia. Então, gente, isso não é história de carochinha, isso é real. É real. A Bíblia só ficou escrita para nós entender o que aconteceu lá naquele lugar, né? Então, que nós possamos nos despertar quanto a essas coisas, essas castas de inimigos, de demônios que têm descido sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil, sobre o nosso planeta, as pessoas do nosso planeta. Que o Senhor venha nos libertar, porque isso já tem de muitos e muitos anos. Mas o Senhor abominou o pecado e não as pessoas. Então, assim, Sodoma e Gomorra foi destruída por fogo, né? E hoje nós temos enfermidades que vêm através dessa prática. A AIDS foi uma, que já destruiu milhões de pessoas, que já matou milhões de pessoas. E assim, não é que eu estou generalizando que é só o homossexualismo que traz a AIDS. Mas a grande maioria das pessoas que praticam esse ato, eles acontece de essa enfermidade chegar até a vida deles. Então, essa sensualidade contraditória, né, a maldade da carnalidade, esse movimento está crescendo muito. E nós, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Satanás está tentando escrever e ditar as regras de destruição para os que já estão perdidos. Só que nós, como igreja, precisamos resgatar essas pessoas das garras de Satanás. E uma forma de nós alcançarmos isso é o discipulado. É uma chance de nós mudarmos isso, pois podemos exercer um legado de paternidade espiritual para essas pessoas, oferecer amor, carinho, cuidado, ensinar a palavra de Deus. Ai, irmã Lúcia, mas eles são muito difíceis. Vai com jeito, com amor.
Você não precisa chegar, porque tem pessoas que vão pregar para essas pessoas, se não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos chegar com amor. Amor de Cristo em nossas vidas. Conhecimento da palavra. Conhecimento da área da libertação. Entendimento do Espírito de Deus em nossas vidas. Discernimento. Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Que o exercício do seu legado de amor e cuidado, com certeza Deus estará dando uma oportunidade para você cuidar dessa pessoa. Então, meus irmãos, o mundo pode até estar se perdendo, mas o mundo ele se perde por falta de conhecimento da palavra. É muita coisa nas internet, é muita coisa na mídia, é muita coisa nas ruas, mas o único ali, ó, pessoa com pessoa são poucos. E é nessa hora, um com o outro, que há libertação, que há um cuidado diferenciado, que há uma maneira de tratar a pessoa diferenciada. Porque o que está na mídia é uma coisa, mas o seu coração direcionado àquela pessoa, a sua vida direcionada a resgatar aquela alma do inferno é diferente. O olho no olho é diferente. A mão no ombro é diferente. Amor. Precisamos ter amor por essas vidas. Que Deus possa tocar os nossos corações. E nos dar a oportunidade de ajudar essas pessoas. Eu me emociono, irmãos. Irmãs que vão assistir esse vídeo. Porque é muito difícil nós abdicarmos do nosso lar. Abdicarmos do nosso tempo para ajudar essas pessoas. Nós nem queremos. Muitas vezes uma pessoa dessa se aproxima de nós ficamos até receosos. Eu já vi muito isso acontecer, até nas casas ministeriais. Dentro das casas ministeriais é muito difícil o aconchego verdadeiro dessas pessoas. Mas aqui nós estamos aprendendo que nós precisamos mudar essa história dessas pessoas. Deus ele não faz discriminação de ninguém. Deus ele não faz, né? Nós precisamos ajudar essas pessoas a sair de lá. Há inúmeros fatores que geram a homossexualidade, mas nenhum é genético. São as pessoas que escolhem ter esse comportamento. Ninguém é homossexual por imposição da natureza. Deus nos fez seres humanos, homem e mulher. E nos dotou de características que distinguem muito bem o que somos. Então, a nossa genética é homem e mulher. Aliás, geneticamente falando, não tem nada a ver, né? Pois Deus fez corpo de homem e corpo de mulher, de maneira distinta. Ele fez essa diferença e nos estruturou para que nós fôssemos um para o outro. Nasceu o homem para a mulher e a mulher para o homem. Então, atualmente, a exagerada ênfase de que se dá ao homossexualismo como sendo algo natural, faz parecer que as pessoas que não aceitam sejam anormais. Nós que conhecemos a verdade, que pregamos a verdade, falamos a verdade, homem é homem, mulher é mulher, somos considerados anormais. Por quê? Porque é muita propaganda a favor dessa situação, desse pecado. Então, ser homossexual, de acordo com a palavra de Deus, é ter um comportamento anormal, antinatural. O natural é querer relacionar-se com pessoas do sexo oposto. Você pode até conferir isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e o 5. Contudo, a orfandade, ela tem levado muitos jovens a esse caminho, para que muitos deles se perdam. Irmãos, eu costumo dizer que o inimigo, ele tem atacado as crianças, os jovens e os adolescentes, para que no futuro nós tenhamos uma nação de pessoas conturbadas, pessoas com a mente totalmente distorcida. E aí onde estarão nossos pastores? Onde estarão nossas mulheres de Deus, de autoridade do céu? Porque toda nação está com a mente distorcida. Se o inimigo não usa para o homossexualismo, ele usa outras coisas para distorcer a mente das nossas crianças, para distorcer a intenção de nós termos os nossos filhos na casa do Senhor, ensinando eles a verdade. Então, amigos, que nesse dia, com esse pequeno vídeo que eu estou passando aqui para você, que você possa tomar posição,
que você possa tomar a posição de ajudar com amor a resgatar essas almas, tá? Vamos suprir essa orfandade nessas pessoas. Vamos mostrar que nós temos um Pai que nos ama e que resgata a nossa alma de onde quer que for. Se o nosso Pai terreno não foi capaz de nos ajudar, de nos defender, de cuidar de nós, nós temos um Deus que é capaz de todas as coisas. Esse Pai eterno, Ele não falha, Ele é perfeito. Não vai ter falha, não vai ter erro, se essa pessoa continuar servindo a Ele. E Ele muda toda a história dessa pessoa. E nós precisamos mostrar isso com muito amor. Porque a Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Ensina sobre o casamento. A Bíblia fala muito no casamento. Os deveres do homem, os deveres da mulher. Né? Demonstra claramente que não há deveres para ninguém que esteja fora desse padrão. Né? Nós vemos que Efésios 5, 22 a 31 fala muito sobre isso. Vós mulheres, sujeitai a vossos maridos. Né? Vós homens, cuidai das suas esposas. Então, é como se tudo isso fosse para destruir a continuação do ser humano. Porque você já pensou se daqui a pouco, imagine o mundo todo tomado de homossexuais. Eu sei que é uma generalização muito grande, mas como teremos filhos? Como serão geradas nossas crianças? Nós precisamos nos despertar para o que está por trás de tudo isso. O diabo, ele não quer que a família prossiga, porque através da família, quando Deus disse lá em Gênesis, crescei e multiplicai, porque o Senhor criou o homem para o adorar. Mas se o homem parar de multiplicar, quem vai adorar o Senhor? Quem vai prosseguir? Nós sabemos que breve Jesus volta, que a igreja vai ser arrebatada, mas e até lá nós não sabemos quando e como será. Então, o inimigo, ele tem tentado distorcer a visão espiritual dos seres humanos de todas as formas. Então, o casamento, segundo a Bíblia, é feito de amor, fé, companheirismo, né, de todas as horas, dos melhores e piores momentos. A esposa deve honrar o seu esposo, o esposo deve honrar a sua esposa. Tem problema? Tem, mas é aquilo que Deus deixou para ser homem e mulher. Não existe gene homossexual, existe gene masculino e feminino, não existe o homossexual ali no meio. Então, tudo na vida depende de decisões, sejam elas boas ou sejam elas más. Uns optam pela vida segundo os preceitos bíblicos e outros têm um comportamento totalmente distorcido. Mas de acordo com a Bíblia, o crente em Deus, o cristão, por assim dizer, deve amar o pecador. Mas não devemos amar o pecado. Vamos amar a pessoa. Vamos ajudar ela a sair dessa orfandade. Se torne um pai dessa pessoa. Se torne uma mãe dessa pessoa. Acolha, adote para você. Na maioria dos casos de homossexualidade, as pessoas sofreram maus tratos, agressões na infância, falta que não foram supridas com o pai, com a mãe, como eu já falei. Mas uma das principais características dessa escolha pela homossexualidade é a pedofilia. Cuidado com suas crianças. Vamos cuidar da nossa família. Abusos com essas crianças. Às vezes, dentro de casa, a gente confia em todo mundo dentro da nossa casa. Existem relatos terríveis desse tipo de coisa. Porque os pais confiam demais. Deixa com isso, deixa com aquilo, vai para ali, deixa, vai. Às vezes a criança fala, não quero ficar, não me deixa, ou tranca a porta. E a gente não se liga para isso. E lá no futuro, a gente encontra essa situação dentro da nossa casa e não sabemos o que fazer. Então, existem casos de meninas que foram abusadas apenas tocada por um parente próximo. Ou até mesmo estrupada por suas pessoas de perto, né? E elas crescem com esse trauma, né? Elas criam nojo, repulsa, medo, pavor, insegurança, repugnância, criam tudo. Então ela não consegue que um homem toque nela. E o que ela faz? Vai para o outro lado, porque o outro lado acolhe, nunca feriu, nunca magoou. Então, não quer nenhuma proximidade afetiva com o homem. Por outro lado, nós temos meninos que foram tratados da mesma maneira, porque, irmãos, pedofilia é para homem e para mulher. Hoje está horrível. A gente que trabalha com certas situações,
A gente vê casos tristes demais. Nós temos que estar preparados psicologicamente e na fé para suportar, trabalhar e ajudar, senão nós não conseguimos. Então, assim, crianças, né, que através de uma ingênua brincadeira, sem saber que aquilo poderia lhe causar futuramente algo tão terrível, brincadeiras com outras crianças, ou então um tio, um parente que toca, né? E quantos casos existem dessa forma? Crianças, adolescentes que se deixam levar por carências, né? Carências dos pais. Às vezes os pais trabalham muito, as mães, e não observam. Às vezes a criança tenta mostrar o que está acontecendo porque está sendo ameaçada, não consegue falar tudo. E nós estamos desligados. Meninas, acordem. Vamos cuidar das nossas famílias. Então esses problemas eles são ocasionados pela orfandade. Órfão de pais e pais vivos. Órfão de pais vivos, né? Então, quando essa criança cresce, ela se torna, muitas vezes, não em todos os casos, mas em muitas vezes, isso é cientificamente provado, em homossexuais por esse motivo. E quem foi que atuou? O inimigo. Mas nem sempre é só o inimigo. Existe também o desejo do homem em fazer o mal para as crianças. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos ajudar essas pessoas, né? Então assim, existem diversas possibilidades dessas crianças ser desse jeito. Então Deus, ele projetou que a mãe cumprisse, além de outras funções, a gestação, o nascimento e a criação dos filhos. E o pai, ele foi projetado também para cumprir as suas funções. Confirmar a identidade do sexo, liberar o destino dessa criança, porque é o pai que ensina. Nós estamos aqui falando de orfandade. E a criação dos filhos também vai do pai. É o sêmen do pai que determina o sexo da criança. Então o pai tem toda uma responsabilidade com a sua família. Ele tem toda uma carga sobre ele, uma carga leve, se ele for um homem de Deus que sabe levar isso. E as escrituras, elas declaram que o comportamento homossexual é uma abominação a Deus. Tal perversão do plano de Deus para o casamento. Gênesis, capítulo 2, 24. Mancha a imagem de Deus. Gênesis, capítulo 1 e 27. Não vou ler tudo porque fica muito longo, né, o vídeo. Então, isso distorce a intenção do Senhor fazer do homem e de sua mulher uma só carne, e corrompe o nascimento dos filhos, podendo acabar com a continuidade de gerações. Olha só, no Antigo Testamento, o comportamento homossexual, que incluía a prática lésbica, né, era proibido, considerado imundo e punido com morte. Você pode ler sobre isso em Levítico, capítulo 22, e Levítico 20 ao 13, 20 e 13. Então, atos homossexuais, são abomináveis e não podem ser tolerados por um Deus santo. Deus não criaria uma pessoa para condená-la. No Novo Testamento está, Deus não criaria uma pessoa para condená-la. João capítulo 3, versículo 16. No Novo Testamento, Deus diz assim que os homossexuais podem mudar e deixar de serem prisioneiros do pecado. Você está entendendo por que essas pessoas precisam de libertação e ajuda? Hoje, ninguém quer mais pagar preço por ninguém. Só queremos o quê? Olhar. É porque quer. Falo por mim também. Eu já passei dessa fase, mas eu era assim. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de ajudar, irmãos, o Senhor mudou e transformou meu coração. Eu ajudo. Se a pessoa quiser ajuda, eu continuo. Agora, se ela não quiser, eu continuo orando. Porque eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. No Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, depois você pode confirmar sobre isso. Então eu quero aqui finalizar esse vídeo dizendo para você, tenha mais amor por essas pessoas. Vamos buscar essas almas e resgatá-las para Cristo. Porque só o Senhor pode libertá-las. A psicologia ajuda, a terapia ajuda, mas a maior ajuda é espiritual. Então, gente, vamos ajudar, vamos amar, vamos trabalhar a mente dessa pessoa para que ela venha se voltar para Cristo, que ela venha se libertar de todos os traumas,
de todas as culpas, de tudo que condena ela. E aí ela vai alcançar a liberdade com Cristo. Quero dizer para você que assistiu até o final, que o Senhor te capacite para você ser uma ganhadora e resgatadora, ou resgatador de almas. E que o amor de Cristo cresça na tua vida a cada dia, para que nós possamos resgatar essas pessoas das mãos de Satanás. Amém? E até o próximo vídeo.